Tá vendo? Tá vendo, Pamela? Tô vendo. É o flash chegando aqui. Exatamente. Pessoas fotografando. Tá dando até o olho aqui, vai fechar um pouco, meu Deus. Porque é Pamela Maranhão. É muito brilho, é muita luz. É muito holofote voltado para essa jovem jornalista Pamela Maranhão. Pamela, bom, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Uma melhor do que a outra. Toda quarta ele consegue ultrapassar os próprios limites. Estou treinando, estou vendo muito, sabe, o pessoal fazendo aí. E textos novos virão. Ótimo. Sigo ansiosa. Sigo ansiosa. Bom, vamos lá, vamos falar porque hoje tem Campeonato Piauiense e é Campeonato Piauiense com rodada dupla, né? Exatamente. 2 jogos aí importantíssimos vão estar acontecendo hoje. Oeirense e Fluminense. A gente começa o jogo, vai acontecer no interior, lá na cidade de Oeiras, na primeira capital. A equipe do Oeirense com técnico novo, né? A gente lembra que Marcelinho Paraíba acabou caindo após a derrota elástica diante da equipe do Parnaíba. E teremos aí esse jogo de estreia do professor Adelmo Soares, que teve a oportunidade de fazer somente 2 treinos até enfrentar o líder da competição, que é a equipe do Fluminense. A gente lembra o Fluminense que ia entrar em campo na semana passada, na terça-feira, mas o jogo acabou sendo suspenso aí pela vigilância sanitária, então teve um pouquinho mais de tempo para poder realizar treinamentos e pensar nessa partida contra a equipe do Oeirense. Lá eu acredito que o estádio Gerson Campos vai estar um verdadeiro caldeirão, né, na expectativa e até uma pressão a mais em torno dos atletas também, depois desse resultado, esse tropeço feio que eles sofreram lá na cidade de Parnaíba, né? Então é um jogo aí importante para o Oeirense, que está na parte de baixo da tabela, e para a equipe do Fluminense, que quer fazer manutenção da sua liderança. Pois é, o problema é que o Fluminense é um time duro, né? Exatamente, né? Um time que está muito bem dentro da competição, a gente lembra, 10 pontos somados, é o líder na diferença ali de saldo de gols, né? Então tem um ataque que funciona muito bem, que se varia bastante, mas todo mundo que entra consegue corresponder. Então não vai ter missão fácil os donos da casa, a equipe aí do Oeirense. O River, que também tem ali uma meia liderança, está em segundo lugar com 10 pontos, Isso. vai tentar manter-se na ponta da tabela, enfrentando um Parnaíba que melhorou de fase. Exatamente, né? A equipe do Parnaíba que pegou o elevador, né? A gente lembra, conseguiu alguns resultados importantes, venceu o Coriçaba por 2-0, venceu recentemente a equipe do Oeirense por 4-1 jogando dentro de casa. Vai vir a Teresina, né? A gente lembra, esse jogo vai ser no estádio Lindolfo Monteiro hoje, às 18 horas, né? Comecinho ali da noite. Você está lá, vai saber. Com certeza estaremos lá, né, para ver esse jogo que promete ser um grande confronto. A equipe do River também teve um pouquinho mais de tempo. O professor Wallace Lemos, inclusive, retorna à beira do gramado, ele que estava aí com Covid-19. Tem outras 2 peças que dá aquele, vamos dizer assim, aquele surto, né, que teve de Covid lá no Poleiro do Galo, também vão estar retornando. Então, praticamente todo mundo de volta aí para essa partida, né? O professor Wallace vai poder contar com um elenco um pouquinho mais completo. E a equipe do Parnaíba que vai tentar emendar sua 3ª vitória consecutiva aí dentro da competição e começar a brigar pelo G4, né? Se afastar daquela zona de rebaixamento que há uma semana atrás a gente falava aí em um Parnaíba como um candidato a um rebaixamento dentro da competição. E agora, dependendo do resultado que acontecer hoje à noite, já pode sonhar aí, quem sabe, em beliscar uma vaga aí dentro desse G4 e emendar 3 vitórias dentro da competição. Então, o professor Vladimir de Jesus, que vai ter essa missão aí, ele que conseguiu fazer o elenco render bastante, em especial nesses 2 últimos jogos. Pois é, teve até pressão da torcida, cartinha, né? Teve toda uma história lá de torcedores fazendo pressão lá no Parnaíba. Agora, jogo no Lindolfo Monteiro, tem muitas atrações, tem o jogo e tem Pamela Maranhão lá nas arquibancadas, tem Herbert Henrique, tá lá também. Exatamente, o retorno. Então estarão lá os nossos cidadeverdianos. Exatamente, eu gostei. Muito boa essa, né? Foi boa. Assim. Então estarão lá também nas arquibancadas acompanhando. Lembrando que esse jogo é transmitido pela Rádio Cidade Verde, a partir das 18 horas, River e Parnaíba, valendo aí a liderança do estadual. E a classificação está assim, Pamela Maranhão. Vamos lá, né? Relembrar vocês, aqui em cima nada mudou, Fluminense e River, 10 pontos somados, a diferença no saldo de gols, a equipe do Fluminense que tem 3 gols a mais que a equipe do River. 4 de julho, que surpreendeu o River no final de semana, venceu em casa por 1-0, conseguiu aí voltar ao G4 da competição, tem 9 pontos e está ali olhando todo mundo ali pelo retrovisor, tá? Os outros times estão olhando ele ali pelo retrovisor, Altos com 7 pontos somados, Parnaíba também 7 pontos, a equipe do Oeirense com 5 pontos, a equipe do Coriçaba com 5 pontos, ali você tem, né, uma briga maior ali naquele Z2, e a equipe do Flamengo estacionada na lanterna da competição com apenas 1 ponto somado em 3 jogos, em 15 disputados, em 5 jogos, né, em 15 pontos disputados, somente 1 ponto, a situação do Flamengo que é realmente a mais preocupante aí dentro da competição.
Vamos acompanhando no estadual. E agora o Altos se reapresentou aos treinos, Pamela Maranhão, depois de um ótimo resultado lá em Sergipe. É isso mesmo, né? A equipe do Altos que voltou às atividades ontem à tarde, agora pensando na sequência dentro do Campeonato Piauiense, porque tem 2 jogos aí para fazer fora de casa. Vamos acompanhar com Pamela Maranhão. O Altos voltou de Sergipe e teve pouco tempo para comemorar a vitória e a liderança na Copa do Nordeste. O técnico Evandro Guimarães acompanhou atento a reapresentação, mas irá realizar um novo teste de Covid nesta quarta-feira e somente depois terá certeza se estará à beira do gramado em Piripiri. E até por isso, o auxiliar técnico Alisson Dantas começa a projetar esse Altos que entra em campo contra o 4 de julho. Tenho visto, nós assistimos alguns jogos, nós vamos estudar bastante o adversário para que a gente consiga passar conteúdo para os nossos atletas, para que a gente entre bem concentrado nos jogos. Entre os atletas, o resultado e, em especial, a atuação do domingo trouxe confiança. Caso, por exemplo, do atacante Dico, que mostrou repertório e marcou um golaço contra o Sergipe. E agora espera conseguir repetir a dose na sequência de jogos no estadual. Fiquei feliz pelo gol, né? Fiquei mais feliz ainda pela vitória, né? Que deixa mais pessoas felizes junto com a gente. Espero fazer mais, né? Junto com meus companheiros para a gente conquistar bastante vitórias aqui no Alto. Após a vitória dentro da Copa do Nordeste, a equipe do Altos literalmente vira a chave e começa a pensar no Campeonato Piauiense. O time tem uma sequência complicada pela frente. Em 4 dias vão ser 2 partidas, ambas fora de casa. O primeiro desafio já é na quinta-feira, contra o 4 de julho. E a maior preocupação é a possível ausência do atacante Manuel, que sequer participou dos treinamentos. Porém, por outro lado, a comissão técnica deve ter o retorno do volante Netinho e também do atacante Danilo Bala. Mas também tem outras 2 novidades e oriundas do exterior. O meio-atacante Fabian Zambrano, de 25 anos, natural de Bogotá, na Colômbia. Esse tem alguma familiaridade com o futebol brasileiro, pois defendeu o Manaus e o Fortaleza. O outro nome é o volante canhoto Paul Justiniano, de 21 anos, da Bolívia. O último clube dele foi o Nacional Potosí. Os atletas são frutos de uma parceria do Altos com uma agência responsável por trazer jogadores do exterior para o Brasil. E mais um nome deve desembarcar nos próximos dias: um goleiro natural da Sérvia. Será que é aquele sérvio que defende a Internazionale de Milão? Hein? Se fosse, seria bem-vindo. Tá então, o time do Altos internacional, Altos, impressionante, Tá internacional, né? Agora, tá internacional. Muito legal. E saiu a tabela da Série C? Os compromissos do Altos são muitos esse ano, né, Pamela? Exatamente, né? A Série C do Brasileiro é uma outra competição. A gente lembra, amanhã o Altos joga contra a equipe do 4 de julho, encerrou os treinos hoje pela manhã, e daqui a pouco já vai estar pegando estrada aí para a cidade de Piripiri, mas em paralelo a isso, hoje pela manhã saiu aí a tabela da Série C. Não está definido exatamente os horários e datas cravadas, mas temos aí uma previsão. A gente lembra a Série C do Campeonato Brasileiro 2022, que mudou de formato. Saiu daquele formato tradicional de 2 grupos com 10 equipes de cada lado, o blocão nordestino, normalmente, e o bloco ali da região sul e sudeste, para um confronto mais, vamos dizer assim, horizontal, né? Todo mundo vai estar se enfrentando em apenas um turno. Então, ao invés de 18 jogos na primeira fase, serão 19 jogos, já é um jogo a mais. O critério utilizado pela CBF na hora de destrinchar esses jogos, né? Os 10 melhores ranqueados entre essas 20 equipes que disputam a Série C vão fazer 10 jogos em casa e 9 jogos fora, e vice-versa. Com isso, os nordestinos se prejudicaram bastante. Vamos à tabela. Nada ajuda, hein? Vamos lá. Nada ajuda, né? A CBF não está querendo ajudar o Nordeste, mas vamos lá. O Altos vai enfrentar, na primeira rodada, a equipe do Botafogo de São Paulo, jogando em casa. Na segunda rodada já faz aquela senhora viagem para o tão distante, Santa Catarina, né? Enfrentando a equipe do Figueirense. Terceira rodada, Volta Redonda e Altos, lá no Rio de Janeiro. Quarta rodada, Altos e ABC. Né? São aí, aqui a gente tem uma noção mais ou menos das datas, mas isso deve ser destrinchado aí nas próximas semanas um pouquinho melhor. Com relação a essas questões, né, é importante a gente lembrar. Vai ser turno único. Então, esses jogos, por exemplo, a dificuldade que o Altos vai ter com malha aérea, com logística, para chegar, para enfrentar a equipe do Figueirense, por exemplo, o Figueirense não vai ter para enfrentar o Altos, né, para vir até o estado do Piauí.
Então, realmente, é uma dificuldade muito grande. A gente lembra que são clubes que têm um pouco mais de tradição, não só na Série C, mas até em ter disputado divisões acima, tem um pouco mais de estrutura financeira, estrutura física. O Altos vai fazer muitos desses confrontos contra os clubes mais fortes da competição fora de casa, né? Vai estar enfrentando Ipiranga, vai estar enfrentando São José, vai estar enfrentando Mirassol. Todos esses jogos vão estar acontecendo na casa dos adversários. Então, esse formato, ao meu ver, acabou sendo um pouquinho prejudicial, não só para o Altos, mas para os clubes do Nordeste de uma forma geral. Mas nós temos um goleiro Sérgio, que está chegando aí. Está chegando. Em breve. Em breve. Coming soon. Pamela, grande abraço para você. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta-feira. Pamela Maranhão trazendo as informações do esporte aqui para nós. Até lá, hein, Pamela? Até lá.